Boa noite a você que nos acompanha, que tem nos acompanhado, você que nos assiste e nos ouve. Estamos aqui novamente, então, pela misericórdia de Deus, para darmos continuidade na exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você que talvez não tenha nos acompanhado desde o começo, pode assistir as mensagens que estão gravadas desde o capítulo 1 de Filipenses no nosso canal do YouTube. E eu vejo que é propício, é oportuno nós lembrarmos algo que eu falei no começo, logo no capítulo 1 dessa carta, quando eu trouxe a diferença entre a felicidade e a alegria. Para você que nunca parou para pensar nisso, a felicidade está apoiada nas coisas dessa vida, nas emoções, em momentos, em sentimentos, em conquistas que alcançamos. Já a alegria vai além do tempo. A alegria, segundo o que a Bíblia nos fala, nós temos que ter alegria na salvação. E essa alegria está fundamentada na certeza da eternidade. Eu pergunto para nós aqui hoje, para você que me assiste, me ouve, o que tem roubado a tua alegria? Com certeza, são as notícias que temos visto e ouvido e lido a respeito da Covid-19. Talvez o que tenha roubado, o que esteja roubando a tua alegria, essa polarização que nós vivemos de ideias atualmente. Talvez seja a briga entre religião, política e ciência. Talvez essa pauta da saúde versus a economia. Talvez a hashtag fica em casa, a hashtag vai pra rua, coisas que te deixam ansioso, que tem te roubado a alegria. Talvez declarações controversas do governo que nos causam dúvidas e temores. Talvez o que tenha roubado a tua alegria são os números das mortes na Itália. Talvez a estratégia questionável da Inglaterra. Eu e você, nós estamos hoje vivendo o pico da ansiedade pela incerteza com o dia de amanhã. No Brasil, especificamente, nós estamos numa corrida contra o tempo. Uma corrida para desacelerar a contaminação. Uma corrida para ver se conseguimos ter tempo hábil na construção de novos leitos ou na produção de mais equipamentos e recursos médicos antes que cheguem os dias maus, piores do que já temos vivido hoje. Porque com certeza o que tem tentado roubar a nossa alegria são os casos e os números de mortos que aumentam a cada dia no nosso país. Tudo isso, todas essas coisas se apresentam como ladrões da paz e da alegria que temos. Acontece que eu e você, nós precisamos respirar. Respira comigo. Precisamos respirar. Nós temos que descansar e dar ouvidos ao que Deus tem para falar conosco por meio da sua bendita palavra. Lendo a carta de Paulo aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, ela é marcada pela alegria do apóstolo em todo o tempo, nós vemos já no capítulo 1, no verso 6, a convicção de Paulo, quando ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós vemos a segurança do apóstolo no capítulo 2, no verso 13, quando ele fala: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E nós vemos no capítulo 3, no verso 10, a ambição de Paulo, quando ele escreve: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então o capítulo 4 é o final dessa carta, é o último capítulo dos Filipenses, e nós vemos que a verdadeira alegria de Deus vem por meio de 3 suprimentos que Ele nos dá, como falamos na semana passada. Deus nos dá 3 suprimentos nesse pacote da verdadeira alegria. Semana passada nós falamos de que Deus nos dá da sua paz, dos versos 1 ao 9.
Ele nos dá da sua paz para ministrar o Evangelho. O Evangelho como um santo remédio que tem que ser ministrado no meu e no teu coração e no coração de outras pessoas. Ele nos dá da sua paz para orarmos corretamente, através de súplicas e rendendo graças a Deus. O jeito certo de fazermos conhecidos os nossos pedidos diante do Senhor. E Ele também nos dá da sua paz para eu e você pensarmos e vivermos do jeito correto. O segundo suprimento, nós vamos ver hoje, vamos ler dos versos 10 até o 13, e eles vão nos dizer que Deus nos dá do seu poder. Deus nos concede do seu poder. O poder de Deus é a vida de Deus na alma do homem. Então eu te convido a tomar a sua Bíblia e ler comigo Filipenses 4, dos versos 10 até o 13. Vamos lá. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado os vossos cuidados para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diante dessa palavra, eu te peço que você feche seus olhos e curve a sua fronte e ore comigo, então. Bendito Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, e te pedimos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a termos dessa alegria, dessa paz que excede todo entendimento. Ajuda-nos, Pai, que esse texto, essa alegria do apóstolo seja prática e aplicável em nossas vidas, para que nós não andemos ansiosos, nem temerosos, Pai, nem angustiados, mas desfrutando, Pai, do poder do Senhor, que opera tudo em todos, Pai, por meio da Tua bendita palavra, através da obra completa, definitiva e perfeita da cruz de Cristo e da consolação que recebemos do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas, nós temos que reconhecer 3 ações de Deus a nosso favor. A primeira é que nós devemos reconhecer a providência de Deus. Leia comigo o verso 10 de novo, por favor. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Os irmãos da igreja dos Filipenses tinham o costume de ofertar para Paulo, mas a última vez que eles tinham feito isso foi há 10 anos atrás. Então, quando Paulo estava em Tessalônica, foi a última oferta enviada por esses irmãos para Paulo. Não sabemos por quê, talvez porque o ministério de Paulo, você sabe, era itinerante, ele não parava muito tempo em algumas cidades, então isso tornava difícil, talvez, de que essas ofertas chegassem até ele. Mas agora, então, nessa situação, Paulo, lá em Roma, eles tiveram a oportunidade de ofertar novamente. Nós vemos nesse verso 10 que Paulo se sentia muito alegre pela atenção e carinho desses irmãos, mas a sua alegria estava em Cristo, pois ele disse, alegro-me muito, não nos filipenses, não nas ofertas, mas no Senhor. Na verdade, todas as suas ações estavam baseadas em Jesus. Vemos também nesse verso essa renovação do cuidado dos filipenses com Paulo. E isso é uma demonstração da providência divina para esse irmão naquela época. Uma demonstração, então, do controle soberano de Deus na história de Paulo e na vida de cada um de nós. A palavra providência significa ver antes. No latim, ela é composta de pro, que é antes, e video, que é ver. Pro-video, providência, ver
antes. Então nós podemos dizer que a providência de Deus significa simplesmente que Deus cuida de todas as coisas com antecedência. Nós vemos também nesse verso 10 que esse cuidado de Deus que usou os filipenses, ele veio no momento conveniente, ele veio no momento ideal, quando Deus quis. Então eu e você temos que aceitar o fato de que Deus usa sim as circunstâncias para nos abençoar e nos sustentar. O próprio Paulo foi quem escreveu em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Falando de providência, eu li há pouco uma breve biografia de George Miller, que foi um missionário, um evangelista britânico do século XIX, que ele foi muito conhecido pela sua fé extraordinária na providência divina de Deus. George Miller ficou famoso por ter construído um dos maiores orfanatos na Inglaterra. Ele nunca recebeu salário em seus 68 anos de ministério. Ele confiou no Deus que move o coração das pessoas para enviar aquilo que ele precisa. Ele nunca pegou um empréstimo, nunca se endividou, e nem ele e nem nenhum daqueles órfãos passaram fome, um dia sequer. George Miller alimentou mais de 10.000 órfãos. Diz na sua biografia, um testemunho bem interessante, conhecido de alguns, de que num ano bem difícil que o orfanato estava passando, num certo período do mês, eles tinham alimentos para mais um dia. Acabou, então, esse alimento, logo depois do almoço, e George Miller foi para o seu quarto orar, clamar pela providência de Deus. Diz a história, o fato que é real, que um caminhão que estava passando por ali para entregar os alimentos num supermercado, quebrou na frente do orfanato, e para que aquela comida não viesse a apodrecer, o motorista doou toda a carga para o orfanato. Providência de Deus. George Miller se apegava à palavra de Deus. Ele tinha um apreço pelo Salmo 84:11, que diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Em 1870, diante da morte e da doença da sua esposa, nós vemos chaves para a vida de fé extraordinária que esse homem tinha. Eu vou ler um relato do que ele falou nessa situação, enquanto a esposa se encontrava doente e às portas da morte. Ele disse o seguinte: eu sou em mim mesmo um pobre pecador sem valor, mas fui salvo pelo sangue de Cristo. E eu não vivo no pecado, eu ando em retidão diante de Deus. Portanto, se for realmente bom para mim, minha querida esposa será ressuscitada. Ainda que esteja doente como está, Deus vai restaurá-la novamente. Mas se ela não for restaurada, então não seria uma coisa boa para mim. Então meu coração está em repouso, eu estou satisfeito com Deus. E tudo isso brota, como eu já disse antes, de aceitar a palavra de Deus, acreditando no que ele diz. George Miller, então, nos dá as chaves para confiarmos na providência de Deus. Resumidamente, nesse texto que lemos, vemos as chaves. Quando ele disse: eu sou em mim mesmo um pobre pecador sem valor. Eu fui salvo pelo sangue de Cristo. Eu não vivo mais em pecado. Deus é soberano sobre a vida e a morte. Meu coração está em repouso. E por final, eu estou satisfeito em Deus. Qual era o segredo desse homem? Ele era um homem comum, como eu e você que me assiste. O segredo é que ele entendeu a dependência que temos que ter do Senhor. Ele meditava na palavra de Deus e orava todo o dia. Isso foi o alimento principal para a fé extraordinária de George Miller.
ouvindo essas histórias e vendo na vida de Paulo, nesse texto, a providência de Deus, nós vemos que o Senhor supre as nossas necessidades. Quando nós aceitamos e vivemos essa verdade, a alegria não nos é roubada e a nossa mente está guardada em Cristo Jesus. O Senhor, então, é aquele que conduz todas as coisas por sua providência, é o Deus que governa todas as coisas por sua vontade e guia todas as coisas pelo poder e pela força da sua mão. A segunda verdade que o texto nos traz é que eu e você devemos reconhecer o soberano propósito de Deus. Nos versos 11 e 12. Vamos ler. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. 12. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. O apóstolo não estava lamentando. A sua felicidade, o contentamento não estavam apoiados nas circunstâncias da vida. A sua alegria não se baseava na situação que se encontrava. Lembra, Paulo estava preso, acorrentado, correndo risco de morte lá em Roma. A sua felicidade estava baseada em algo que é muito mais profundo. Ele sabia viver contente em toda e qualquer situação, porque ele baseava a sua vida em Cristo. E isso fez de Paulo um verdadeiro cristão. Paulo, então, aqui nós lemos, ele não estava alegre pelas ofertas. Se assim fosse, ele poderia pedir para Timóteo, que estava com ele naquela situação: Timóteo, chegou uma grana aqui, ó, pega esse dinheiro e vai no mercado comprar picanha que hoje vai ter churrasco. Não era essa a situação. Paulo estava alegre por saber que aquela circunstância era propósito de Deus na vida dele, o propósito para pregar o evangelho em Roma. Ele estava alegre porque estava, como costumamos dizer, no centro da vontade de Deus. O verso 12, então nós vemos quando ele diz: sei passar necessidade, sei também ter muito. No original Paulo está dizendo: eu sei ser humilhado e também sei ser honrado. Ou podemos traduzir para: sei o que é ser rico ou pobre, sei o que é ter saúde e estar doente, não importa, pois o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O Deus da nossa providência, o Deus da nossa provisão, melhor dizendo, o Deus do bom propósito que nos sustenta. Martinho Lutero, famoso reformador, disse uma frase bem conhecida que é o seguinte: eu prefiro ser nada aos pés de Cristo do que ser tudo em qualquer outro lugar. Então o apóstolo Paulo tinha aprendido, ele disse: eu aprendi. Ele tinha aprendido, através de várias experiências, a viver de forma contente. Paulo tinha contentamento em Deus, mas o seu contentamento estava fundamentado em Jesus, não nas circunstâncias. Estava fundamentado no Cristo, não nessa vida, mas na eternidade. A sua alegria estava fundamentada não no corpo dessa morte, mas naquele que ressuscitou e vive eternamente. Somente quando nós temos as nossas mentes seguras em Cristo, nós vamos experimentar essa alegria que só o Senhor Jesus pode nos dar. Só Ele nos concede essa paz e essa alegria. Mas infelizmente, a prosperidade tem causado muito mais danos do que a adversidade em alguns casos. Nós poderíamos então perguntar para o homem comum, qualquer pessoa na rua: e aí, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Talvez a pessoa responda: não, tá tudo beleza, de boas na saúde, dinheiro tudo certo, estou de boa, saudável, dinheiro ok. E essa pessoa, o homem comum, ele vive, ele caminha como se Deus não existisse. Como ele não precisasse da providência de Deus.
Agora, se esse mesmo homem passa por uma dificuldade, deu ruim na saúde, ele é o primeiro a ligar para o crente que ele conhece e pede oração. Ora por mim. Deu ruim no trabalho, nos negócios, talvez ele vá correndo para uma igreja, pedir oração e buscar a bênção. Agora, se nós fizermos essa mesma pergunta para um cristão, e aí, crente, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, tô de boas. Saúde, ok. Dinheiro, beleza. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos, nessa situação de comodismo, vivem como se não precisassem de Deus. Não lê a Bíblia, não ora, talvez ore agradecendo o alimento e olhe lá. Mas aí pode chegar o dia que nós podemos perguntar para essa pessoa, e aí, tudo bem? Estou doente, irmão. Ele é o primeiro a mandar 1000 mensagens no grupo do WhatsApp com mãozinha pedindo, ora pela minha saúde. Coloca a minha vida em oração. Ou ele perdeu o emprego, ora, ele começa a orar, ele clama a Deus, sapateia no quarto, pedindo ajuda do alto. Somente quando a dificuldade vem. O que eu tenho para dizer para você, que seria o homem comum, que de repente não está inserido no meio religioso, não frequenta nenhuma igreja, e até mesmo para você que é crente, que é cristão e que vive dessa forma, eu te digo, para os dois, deixa de ser cara de pau, deixa de ser cara de pau. O propósito de Deus nunca foi ter um povo religioso que vai para a igreja aos domingos. O propósito de Deus é ter para Ele um povo santo que o adora em espírito e em verdade, um povo que tem alegria na salvação, um povo que busca uma vida firmada todos os dias com os pés calçados no evangelho da paz, andando no caminho da santidade, um povo que se arrepende dos seus pecados e de sua arrogância, um povo que admite que depende de Deus, o Pai de amor que nos sustenta em todas as coisas, um povo que depende do Deus que é rico em misericórdias, um povo que tem fé e alegria nos dias bons e também no dia mau. A terceira verdade que nós encontramos nesse texto, você lê comigo, no verso 13, por favor, quando diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou lendo na versão Almeida século 21, mas uma versão bem conhecida é a NVI quando diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está se achando quando ele escreveu isso aqui, não estava se achando. Porque afinal de contas foi ele mesmo que escreveu, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Então nós devemos reconhecer o soberano fortalecimento de Deus para as nossas vidas. Essa é a terceira verdade do texto. Reconhecer o soberano fortalecimento de Deus. Mas só é fortalecido aquele que reconhece que é fraco. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Numa tradução mais organizada, o que o texto está falando, posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Vou repetir. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Esse verso 13 é muito conhecido e muito amado por muitos cristãos, mas é um verso que tem sido muito mal interpretado. Ele serve para muitos como um slogan de um evangelho míope, de uma fé triunfalista, que é fruto do humanismo dentro da igreja. Se você pode alguma coisa, é em Cristo Jesus. Se podemos alguma coisa, é em Cristo Jesus. A fé não se resume naquilo que eu fiz, no que eu estou fazendo ou que eu vou fazer. A fé
bíblica se resume naquilo que Cristo fez pelos salvos, naquilo que Cristo fez pelos escolhidos de Deus. O poder de Deus manifesto na obra da cruz do Calvário. Então essa confusão é fruto de gente preguiçosa, que pega o texto fora do contexto, que vira pretexto para heresia. E muitos têm vivido uma fé capenga em cima desse engano. Porque não leu, não prestou atenção no verso 12. Temos que ver o contexto. O que ele pode? O que Paulo pode? Veja o verso 12 comigo de novo, por favor. 12. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Então, ele pode tudo diante de qualquer circunstância, em todas as coisas. Paulo pode passar necessidade, continua alegre no Senhor, continua com a paz de Cristo no coração. Paulo teve em abundância, continua alegre, não se corrompe. Tem gente que ganha uma benção, para de ir para a igreja, por exemplo. Domingo não dá, casa na praia. Tá vendo? Então Paulo, ele vivia contente, firmado em Cristo, cheio de fé e alegria no Senhor. Tudo posso. É o poder do contentamento em Cristo Jesus. Então a força de Paulo e a nossa força para enfrentarmos toda e qualquer situação vem da fé. Fé em Deus. A fé que é como uma bateria, que é como uma pilha, que nos dá poder para seguirmos adiante. Quando admitimos a nossa incapacidade e a nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta em nossas vidas. Paulo não estava baseado em suas experiências, na sua autodisciplina ou no seu domínio próprio. Não, ele se baseava na força que o Senhor lhe concedia constantemente. E diante dessa grande verdade, Paulo se alegrava e comprovava que Deus é suficiente para nos fazer passar por diversas situações nas nossas vidas. Diversas situações, sem perder a alegria e a paz que vai guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Paulo era fortalecido na força do poder de Deus. É legal lembrar que a Bíblia traz a figura do Espírito Santo como consolador. No dia difícil, no dia da angústia, no dia da fraqueza, o Espírito Santo nos consola. E uma das figuras do Espírito Santo é como um dínamo, um poder incessante de Deus que nos foi enviado pelo próprio Jesus. Resumindo, então, as verdades desse texto de uma forma aplicada em nossas vidas, nós reconhecemos o poder de Deus em sua divina providência. Eu te pergunto, você confia na providência de Deus? Você está satisfeito? Está alegre em Deus? Como costuma dizer o reverendo Augusto Nicodemos, o Senhor nos promete o pão de cada dia e não o manjar de cada dia. Tenha contentamento. Se hoje você tem o pão e não tem o filé mignon, seja feliz, tenha contentamento, seja grato. Nós reconhecemos o poder de Deus no seu soberano propósito. E eu pergunto, você tem dúvida qual é o propósito de Deus na tua vida? A resposta é, o propósito de Deus na tua vida é te tornar semelhante a Jesus. Na alegria ou na tristeza? Na abundância ou na escassez. Por quê? Porque eu e você estamos sendo lapidados até alcançarmos a estatura de varão perfeito. O caráter de Cristo está sendo lapidado, forjado em nossas vidas através das circunstâncias, das situações
dessa vida. E nós reconhecemos o poder de Deus no seu soberano fortalecimento. Mais uma pergunta, meio óbvia. Você se sente fraco? Você se sente angustiado? Você tem uma fé pequena nesse momento? O que eu tenho para te dizer é: bem-vindo ao clube. Eu me sinto assim às vezes. O apóstolo Paulo se sentiu assim também. Em um momento específico da vida dele, quando ele pede para Deus, lá em 2 Coríntios 9:10, ele pede para o Senhor tirar o espinho da sua carne. Olha o que diz o texto, Deus respondeu, né? Então ele me disse, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo continua, de boa vontade, pois, mais vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu te digo, então, diante dos dias que temos vivido, desse período de isolamento, de confusão, de quarentena, de incerteza, de angústia, de medo, não tema, não tema, não tema, porque não é o respirador que vai salvar a tua vida se você precisar. É o Deus que soprou vida em teus pulmões. Ele tem os teus dias contados. Então, chega de ingratidão. É Ele quem te sustenta. Busque ao Senhor de verdade. Busque conhecer aquele que te deu a vida e te sustenta desde o ventre da tua mãe. Busque ao Senhor. Confie em Jesus. Ele é o Deus da boa provisão, Ele vem com seu propósito perfeito, é o Deus que fortalece aqueles que nele confiam. Busque o poder de Deus, esse poder que vem do alto. O poder de Deus em nós é fruto de 2 joelhos no chão e uma Bíblia nas mãos. Temos que orar. A oração, meu irmão, é a linguagem da dependência. Infelizmente, temos vivido dias de uma fé fria. Um povo que não ora a Deus, frequentadores de igrejas. Vá para o seu quarto, clame a Deus e você vai ser revestido do poder do alto. A oração, eu repito, é a linguagem da dependência. Ouça as notícias, tome as devidas precauções, mas descanse o seu coração na melhor de todas as mensagens, na mais poderosa e eterna de todas as notícias. Creia nas boas novas, creia nessa mensagem, tenha fé no Cristo que morreu, que ressuscitou e vai voltar, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, a mensagem da cruz. Foi o que Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 1:18. Creia, busque a Deus. Nós só vamos encontrar paz em um lugar, é na cruz de Cristo. Nós só vamos receber paz de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Amém. Convido você então a orar comigo mais uma vez. Eu espero que essa mensagem penetre o teu coração e venha causar mudança de hábito, de atitude na tua vida, como tem feito com a minha. Seja o Senhor engrandecido e louvado. Te convido a fechar os teus olhos novamente e orar comigo. Pai Santo e amado, a Ti rendemos graças, pois Tu és o Todo-Poderoso. Pai, que no momento de ouvir notícia de cá, de lá, índices, fake news, confusão, tanta coisa que nos deixa preocupados e angustiados, tão temerosos por nós, talvez pelas nossas vidas e
pela vida daqueles que amamos, nós possamos ser como Pedro, quando ele disse: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Acalma os nossos corações, Paizinho, é o que nós te pedimos. Pois tu, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no dia da tribulação. Pai, encontra em nós contentamento. Nos dá, Pai, essa fé firmada na rocha inabalável que é Cristo Jesus, aqui nessa vida, e que essa fé seja útil e nos conduza para a eternidade, que nós possamos bendizer o teu nome em todo o tempo, diante de qualquer situação e em todo lugar, encorajando uns aos outros e dessa forma te adorando em espírito e em verdade. Amém.